tarde. Boa tarde. Bom, vamos começar do início. Vamos. Em 1980, a senhora ingressa como professora de educação infantil no município de Praia Grande. Fale sobre esse início e por que a escolha por Praia Grande. Olha, na verdade eu fui convidada, eu tinha uma amiga que já trabalhava no município e veio substituir uma professora que era irmã de um amigo nosso. Ela saiu de licença gestante e essa amiga foi convidada por ela, porque na época existia a indicação, né? Não existia processo seletivo, não existia concurso no sentido de a pessoa precisar estar passando por isso para poder lecionar. E ela foi convidada por essa amiga para cobrir a licença gestante dela e eu estava no meu último ano de magistério. E lembro que disse a ela que quando tivesse uma oportunidade, né, de alguém precisar de um professor, eu já no término do magistério, que eu gostaria muito de poder trabalhar aqui, até porque era um município novo, que estava iniciando, e eu acho que era bem promissor no sentido da gente poder iniciar uma carreira. E isso aconteceu, né, no início de 1980 eu fiz uma inscrição e fui convidada para lecionar. Eu lembro que participei, tinha um momento de escolha de classe, onde as pessoas se reuniam numa escola central, que hoje é Manuel Nascimento Júnior, mas aí funcionava ainda num prédio que hoje já não estão mais, né? Esse prédio é um prédio municipal, mas que está cedido para o centro de supletivo do estado. E ali nós éramos muito poucos, né? Nós nos reuníamos numa sala, conseguia se reunir toda a rede do município. E eu fui direcionada para trabalhar na creche Dorivaldo Francisco Loria. Então começo como professora substituta, numa classe de jardim, no período intermediário, na escola Dorivaldo Francisco Loria. E fiquei no ano de 1980 todo trabalhando ali como professora substituta. Fale sobre a escolha da profissão. Por que escolheu ser educadora? Olha, por gostar muito de criança, né, por acreditar que eu pudesse participar num processo de transformação de uma geração, e acho que foi uma coisa meio que natural. Eu estudava numa escola religiosa e existia o tradutor-intérprete e o magistério. Tradutor-intérprete não era uma área que eu tinha uma identificação, porque é a área de línguas, né, de português, inglês e tudo mais. Então, acho que eu tinha mais aptidão para o magistério, porque é naquela fase que você fazia o primeiro ano básico, depois você tinha que fazer a opção a partir do segundo ano. E eu fiz para o magistério, né? Inclusive, acabei cursando a faculdade no último ano do magistério. Então, eu fiz a faculdade junto com o magistério, também indo para a área de educação. E o nome dessa professora, sua amiga? Você lembra? Na verdade, a Terezinha Paraíso era a professora titular que convida a Regina Célia Rocha Serpa para substituí-la, e através da Regina Célia Rocha Serpa é que eu vim me inscrever na rede municipal aqui de Praia Grande. E o secretário naquela época? Era Ricardo, era um jornalista, infelizmente não vou lembrar o sobrenome dele. Eu sei que ele era um jornalista, foi na segunda gestão do prefeito Dorivaldo Loria, né, isso em 1980. Agora eu não consigo lembrar, acho que Ricardo Marques, se eu não me engano. Acho que Ricardo Marques era o sobrenome dele, que era um jornalista que estava como secretário de educação na época. Então foi na escola Dorivaldo Loria Júnior. Isso. Como que era a estrutura da escola nessa época, a grade curricular, como que era o cotidiano escolar, né? Como descreve a escola, se você puder? A escola era uma escola nova, tinha sido inaugurada nesse ano, né? Qual bairro? Sítio do Campo. E interessante porque acho que era uma das poucas escolas que tinha playground, e dentro do playground era um foguete, né? Então era o máximo as crianças que estudavam na escola do foguete, porque ela era conhecida assim, que tinha um foguete. Tinha tanta parte de alunos externos e internos, quer dizer, as crianças de creche também, as crianças que iam só para o período parcial. Era uma rede muito pequena, eram pouquíssimas escolas, era um prédio próprio, e a gente, infelizmente, acho que ficava um pouco à mercê do professor, né? Não tinha assim uma orientação específica pedagógica. Ficava muito a cargo de cada educador, de cada professor,
desenvolver a sua atividade. Claro, tinha uma supervisão, né? Nem me lembro, acho que não tinha orientação pedagógica, a supervisora tinha esse papel de fazer tanto a orientação pedagógica quanto supervisão, de acompanhar a caderneta de chamados, registro de matéria, controle de frequência e tudo mais, mas o professor tinha muita liberdade no sentido de dar, né, o seu recado, obedecendo, claro, a faixa etária que ele trabalhava. E era uma fase muito do mimeógrafo, das folhas, coitadinha das crianças, quantas folhas que elas trabalhavam, porque às vezes, né, pela inexperiência, e acho que também em algumas situações eu digo para você que vivenciei isso, que você acaba de sair do magistério, não tem tanta experiência assim, e às vezes faltava um pouco a orientação de como eu poderia desenvolver as atividades. Então era um pouco uma válvula de escape, o mimeógrafo, as folhas, e aquelas coitadinhas faziam atividades 1000 dentro de um dia, colando papel, né, fazendo recorte e tudo mais. Mas sempre de uma forma bem respeitosa, no sentido de oferecer àquelas crianças. O bairro sempre foi um bairro carente, né? Na época o Sítio do Campo não tinha o desenvolvimento que ele tem hoje, e a gente sentia ali que fazia a diferença no sentido de oferecer às crianças, né, esse atendimento diferenciado, esse carinho, esse amor que se dava para elas nesse período. A estrutura da escola, você lembra, assim, salas, que você falou que tinha o pátio, o playground, como que eram assim as salas? Puxa pela memória. Não, a sala, como era uma escola nova, as salas sempre foram muito amplas. Foi, acho que, uma das primeiras creches que foram entregues pela administração. As salas eram muito amplas, a mobília era adequada, era aquelas mesinhas de 4 cadeiras, né? Que ali como só tinha educação infantil nesse período. Então eram mobílias adequadas para a faixa etária, né? Tinham a parte do berçário, a parte do lactário, a merenda. Nessa época a gente tinha merenda natural, né? As crianças, eu lembro que recebiam a questão da verdura, do legume que eles entregavam, e num número muito pequeno. Não tenho ideia de dizer para você, mas era uma escola pequena, né, mas que já iniciava um trabalho diferenciado nesse momento, por ser uma escola nova. Eu acho que na cidade, acho que foram 2 ou 3 creches inauguradas na mesma época, né, que foi o Dorivaldo, foi o Dili Perticarati e Ofélia Cassetari. Foram as escolas que foram inauguradas dentro dessa mesma ideia, né, já com propósito de prédios próprios, com os espaços físicos adequados, né, tinha já os bancos de merenda, onde as crianças sentavam todas juntas, com o oleado que se punha nas toalhas para poder as crianças ali fazerem a refeição. Então tinha um momento de recreação, tinha um momento de atividade em sala de aula, não muito diferente. Acho que hoje, na verdade, tem toda essa questão da orientação, né, que a gente nessa época acho que carecia um pouco dessa orientação mais detalhada da atuação do professor junto aos alunos. Era bem meio dentro do contexto da época, sim, né? Sim, bem dentro sim, do contexto da própria história da educação. É, né? Verdade. Professora Maura, assim, a senhora lembra suas amigas na época, as colegas de trabalho, diretora, quais eram? Olha, nessa época nós tínhamos professoras que eram professora Vera Lúcia, professora Edna França. A professora Edna França até já aposentou, agora já tem um tempo. Maria que hoje ajuda na garagem, né, o setor de garagem. Maria era uma professora, Maria era professora da educação infantil. Maria era período da tarde, na verdade eu estava saindo quando a Maria chegava. E quem mais que para poder lembrar? Tinha a professora Alda, que também é uma professora aposentada. E a direção... eu estou vendo a pessoa na minha frente, mas eu não vou lembrar o nome dela. Quem era o nome da diretora na época quando eu iniciei. Não vou lembrar o nome. Não tem problema. Foram 8 anos de atuação como professora na educação infantil. 8 anos. Ao buscar as lembranças desses anos atuando como professora, o que vem à sua mente? Na verdade, não foram 8 anos, foram 3 anos e meio. Né? Eu trabalhei em 1980 no Dorivaldo, 81 eu fui para o Vila Tupiri, 82 eu iniciei no Júlio Seco de Carvalho, depois vim para o Balneário das Palmeiras. E no 4º ano eu volto para o Dorivaldo. E é no meio do ano do Dorivaldo, isso em 1984,
que eu fui convidada para assumir assessoria técnica na Secretaria de Educação. Então Então foram 3 anos e meio que eu atuei na educação infantil. Então tive classes de maternal, classes de pré e de jardim, porque era a faixa etária que o município atendia na rede, né? E quais são as lembranças? Ai, são ótimos, né? Uma das boas lembranças é o corpo de docentes, a proximidade que nós tínhamos com o corpo de docentes. Como eu falei, era um corpo pequeno, né? Eram poucos professores, porque eram poucas escolas. Então, mesmo uma trabalhando no Boqueirão e a outra lá na Vila Caiçara, nós todas nos conhecíamos, porque as formações aconteciam todas juntas, era um grupo pequeno que cabiam todas no mesmo espaço. Então, era uma relação familiar muito gostosa, né? Por ser realmente uma rede pequena. E essa recordação dessas pessoas fica até hoje, né? De você lembrar e as pessoas lembrando de você, desses bons momentos. E das crianças, sem dúvida nenhuma, porque tinha toda uma participação, porque as dificuldades eram muito grandes financeiras, né? No sentido de investimentos na educação. Não se tinha uma estrutura que hoje a gente consegue ter, até em virtude de todo o crescimento que a cidade tem. Era tudo muito difícil, material para você conseguir, junto a esses alunos nós tínhamos uma certa dificuldade, a grande maioria vinham de famílias carentes. Então dependia muito da mobilização que cada professor fazia, um trocava material com o outro, né? Umas comunidades numa condição melhor que outras. Eu lembro que quando no ano seguinte, em 81, vou trabalhar na Vila Tupiri, os pais tinham um poder aquisitivo muito melhor, porque a escola estava localizada num bairro, né, onde as pessoas tinham um poder aquisitivo melhor. E ali eu sinto a diferença, o que é trabalhar numa região mais carente e ali num bairro onde tinha a situação socioeconômica das famílias era muito melhor. Então as famílias dispunham de material, elas mesmas traziam, mesmo que a gente não pedisse, elas traziam, percebendo que nós tínhamos essa carência de material. Mas mesmo assim todo mundo se desdobrando com a troca, então a união era muito saudável. Né? Então o trabalho acontecia porque de certa forma um ajudava o outro. Então a gente tem uma lembrança muito, muito interessante desse tempo. Em 1984, a senhora passa a integrar a equipe da Secretaria de Educação como assessora técnica, cargo que ocupou até 88. Fale sobre esse período. Quais foram as mudanças e como era a equipe? Olha, eu venho para a assessoria técnica porque eu tinha terminado a faculdade de pedagogia excepcional. Eu terminei em 82. E a cidade não tinha nada, absolutamente nada, em termos de atendimento ao portador de deficiência. E aí eu começo a fazer uma provocação aos secretários no sentido de que se a gente deveria mobilizar, né, algum trabalho voltado aos portadores de deficiência. Eu acho que a minha insistência foi tanta até que eu fui convidada para assumir a assessoria técnica, né? E até... Por quê? Não, por quê? Porque Yara Chalela Magalhães, que na época era secretária de Educação, psicóloga, professora da Unisantos, no curso de Psicologia. E aí foi quando eu conheço a Maria da Glória Santana, né? Que ela também já estava ali, quando eu cheguei ela já estava. E a gente iniciou um trabalho muito interessante ali juntas, buscando realmente soluções para os problemas. Na verdade, a gente estava aprendendo junto, né? De que forma a gente poderia colaborar para melhorar todo esse processo de educação do município. Bom, a senhora assume, no ano de 1989, a divisão pedagógica da Secretaria de Educação. Como era o ensino municipal dessa época e quais foram os principais desafios à frente da divisão pedagógica nesse ano? Olha, foram muitos esses desafios. Na verdade, o secretário era o prefeito hoje, Alberto Mourão, né? E ele, na verdade, não tinha nenhuma experiência na área da educação. Ele era um empresário da cidade que disputou as eleições como vice-prefeito e foi convidado para assumir a Secretaria de Educação. Como eu estava na secretaria, aí sim eu fui convidada para assumir a divisão pedagógica. Então foi um grande desafio, por quê? Porque ainda existia aquela mentalidade de que as crianças tinham que trabalhar com as atividades rodadas em mimeógrafo. Então elas eram, coitadinhas, né, extremamente
no exagero, né, das atividades que os professores passavam, dando para essas crianças um volume excessivo por dia de atividades no papel e deixando um pouco da parte lúdica, a parte recreativa de lado. Então, quando eu assumi a divisão pedagógica, eu vim com o propósito de mudar essa mentalidade, né, do professor, tentar diminuir esse volume de papéis que as crianças usavam como atividade e estimulando mais a recreação, né, a parte lúdica, já que as crianças tinham uma faixa etária que a gente tinha que respeitar um pouco essa questão do recrear. Então foi uma grande luta, né, porque houve uma resistência por parte dos docentes, porque já existia um vício de trabalhar muito com a questão do papel. Era o papel, era a massinha de modelar e eram os pinos mágicos, né? Eram as atividades que os professores trabalhavam dentro da sala de aula. Então, explorar mais as atividades recreativas, trabalhar um pouco mais, explorando mais esse lado das crianças. Então, foi bem difícil, mas a gente conseguiu, inclusive a gente chegou a montar um material onde ali a gente dava uma orientação para o professor de que tipo de atividade eles poderiam trabalhar respeitando a faixa etária. Então, as crianças de 4, as crianças de 5, as crianças de 6. Então, esse material foi produzido, elaborado por uma equipe de técnicos da secretaria. Né? Nós mesmos fizemos a produção desse material, entregamos nas escolas, porque as professoras tinham também ainda dificuldade de que tipo de atividade era adequada para a faixa etária. Então, a gente entendeu que a gente precisaria dar para o professor tipo um manual, né, de como ele deveria estar trabalhando com os alunos, respeitando a faixa etária. E eu lembro muito bem uma experiência que a gente teve nesse período, que foi um período curto, foi um período de 8 meses, de fazer os livros de pano, né, a exposição dos livros de pano, porque a gente provocando esses professores no sentido de que eles deveriam trabalhar a criatividade, explorando essa criatividade. Então, nós fizemos uma competição entre as escolas, né? Cada escola, cada sala de aula produzia um livro de pano e depois nós fizemos uma exposição desses livros de pano que todas as escolas fizeram. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, o Centro de Memória pode resgatar isso, porque eu, na verdade, tinha até esquecido, lembrei em conversa com vocês, né? E foi lindo, que eu lembro que a gente fez essa exposição na prefeitura, no corredor da prefeitura, que as pessoas podiam visitar, manusear, e surgiram coisas belíssimas, né? Feito pelas crianças. Então, acho que foi um marco esse desafio de querer tentar, pelo menos, mudar a mentalidade do professor, do quanto que se podia fazer com as nossas crianças, e também trazendo a sugestão desse material que foi construído na época, e também a experiência dos livros de pano que trouxeram inúmeras experiências agradáveis para todos nós. Quer fazer uma pausa? Não, pode ir. Bom, de 1990 a 1992, a senhora atua na Secretaria de Saúde com reabilitação de crianças portadoras de necessidades especiais. Como foi a mudança da secretaria? Né? Como foi esse processo? Né? A senhora é uma educadora, sai da Secretaria de Educação, vai para a Secretaria de Saúde. E sobre esse trabalho, né, no núcleo de reabilitação, como ele contribuiu para a continuidade da sua atuação profissional? Foi um trabalho novo, né? Tava sendo inaugurado na época esse núcleo de reabilitação. Como eu, pedagoga que tinha essa formação, fui convidada para assumir a equipe multidisciplinar como pedagoga, e eu acho que o trabalho da gente, a gente tem que mensurar, né? O momento que a gente tem que deixar um para ir para o outro. E nesse momento eu achei que a experiência pudesse me engrandecer enquanto profissional, porque é uma área que eu nunca tinha atuado diretamente, né? Eu fazia simplesmente o estágio na época que estava cursando a faculdade, mas mais na área dos deficientes de auditivos do que deficiência mental. E aí eu aceito o convite, fui feito até pela primeira-dama, Laide Reis Loria, né? Para que eu assumisse como pedagoga a equipe multidisciplinar do Núcleo de Reabilitação ENRE.
e um trabalho novo. A gente era uma equipe nova que também tinha ido para lá com um desafio que a gente não tinha ideia do tamanho que era, até porque não existia estatística nenhuma que dizia quantos portadores de deficiência a cidade tinha. E no momento que a gente abre as portas, a gente percebe que era um número enorme de crianças que tinham com deficiências 1000, né? Situações que a gente não entendia nem por onde a gente poderia começar o nosso trabalho, mas foi uma equipe também que até hoje marcou. A gente tem boas recordações, né? Glória como psicóloga, outras psicólogas, Cristina, que vieram, Carmen, né? Fisioterapeutas que vieram, Liliana como fonoaudióloga. Então foram pessoas todas, foi uma união muito grande, porque era novo para todos nós, né? E nós nos unimos de uma forma muito interessante e conseguimos realizar um trabalho que surtiu frutos. Até hoje o núcleo existe. Em cima desse espaço, na questão pedagógica, eu consegui também, junto com o apoio da equipe, montar as salas de recurso, né, que a gente chamava, que eram salas porque as crianças só iam para o atendimento clínico, né? E era muito pequena, às vezes ela ficava 2, 3 horas ali, porque ela passava por 2, 3 técnicos e ia embora, e ela ia 1, 2 vezes por semana. A gente entendia que ela precisaria ficar mais tempo. Então a administração na época entende que a gente teria condição de abrir salas de recurso, então eles ampliam esse espaço e constroem 2 salas, que foi as salas de recurso. Então os pedagogos que nós tínhamos na rede começaram a atuar com essas crianças também com deficiências múltiplas, mas começou um trabalho mais educacional, mais pedagógico com essas crianças, né? Então foi muito rico no sentido de que a gente conseguiu deixar uma marca, né? E foi um trabalho que também deixa pra gente boas recordações. Bom, a década de 90, de 1990, principalmente a partir do ano de 1993, a cidade inicia uma grande transformação, não só urbanística, mas de mudanças de paradigmas, principalmente educacional. Época na qual a senhora assume o Departamento de Educação. O que foi para a senhora participar desse momento de transformação de um município, não só urbanístico, mas principalmente na área da educação? E quais foram os maiores desafios? Os desafios foram muitos, né? Assim, foi no momento que me foi feito o convite, a gente sabia de toda uma perspectiva que se tinha de transformação da cidade, em todos os segmentos, né? E quando me veio o convite para o departamento, a gente fica muito preocupada em corresponder, né, com toda essa perspectiva que se depositava em cada setor da prefeitura, né? Em todas as áreas existia por parte de todos a preocupação de provocar, de fazer a grande transformação. Então nós tínhamos uma rede até com um número razoável, mas extremamente precária em termos de espaço físico, né? As escolas eram escolas onde eram residências que o município alugava para poder fazer funcionar as escolas, porque na administração anterior existia um propósito de construir as escolas, ceder para o Estado, e o Estado em contrapartida liberava 2 salas de aula para funcionar as classes municipais. Só que com o tempo a rede estadual crescia, o ensino fundamental, e eles eram obrigados a nos colocar para fora. E nós tínhamos os professores, não existia diretor, hoje a estrutura que se tem não se tinha na época, o professor se escolhia entre o corpo de professores um professor responsável, e a Secretaria de Educação dava a ele a responsabilidade de dar aula e cuidado administrativo da escola. E ele era o responsável para buscar imóveis que a administração poderia alugar para poder fazer desses imóveis escolas. Então nós buscávamos esses imóveis, vinha um técnico para olhar e autorizava a locação, e essas escolas passavam a funcionar, muitas vezes até na cozinha se fazia desses espaços sala de aula. Então quando em 1993 o prefeito Alberto Mourão assume pela primeira vez a administração, e que eu fui convidada para ser chefe de departamento de educação, nós encontramos essa rede.
né, casas precárias, sem a mínima condição necessária para que pudesse ser feito um bom trabalho, espaços muito pequenos, as crianças meio que aglomeradas, já iniciando um processo de mudança na questão da orientação pedagógica, foi se construindo isso ao longo dos anos, mas acima de tudo a questão física, né, dos espaços físicos precisava ser revisto e repensado. Então começa todo um trabalho, principalmente voltado à educação especial, como nós não tínhamos nada, e a partir da administração anterior que começa a se construir um trabalho voltado ao portador de deficiência. O Alberto Mourão tem esse cuidado de criar uma divisão de educação especial, então começa-se um olhar diferenciado para essas crianças na questão pedagógica, de se construir tudo isso. Mas eu confesso para você que nessa época a minha atuação ficou muito voltada a um assistente de secretário, né? Porque eu não conseguia fazer uma atuação específica no pedagógico. Eu entendo que eu atuei mesmo como um assistente de secretaria, porque muitas coisas precisariam ser revistas. A questão de merenda, a merenda era uma merenda liofilizada, né? Que é aquela sopa hoje que a gente compra no supermercado, que põe água quente para poder as crianças se alimentar, então era uma alimentação que não era bem aceita, então como transformar tudo isso? Não se tinha precários espaços físicos, quer dizer, buscar uma qualidade melhor, se tinha uma limitação orçamentária, então muitas dificuldades, né, e cheio de vontade de fazer a transformação. Mas foi um período bem difícil, porque as dificuldades eram grandes, existiam prioridades, né? A cidade precisava construir uma identidade nesse momento, e eu acho que a administração teve a preocupação, a partir daí, de construir uma identidade para a população, onde era uma população que não era respeitada, que buscava esse respeito, e como é que se podia construir, né? Tanto é que o slogan da campanha era Praia Grande exige respeito, porque a população não era respeitada, a cidade não era respeitada, as pessoas não viam a cidade de uma boa maneira. Então houve nesse primeiro governo uma preocupação de transformar, né, iniciar um processo de transformação para que as pessoas que tinham por hábito de visitar a cidade começassem a perceber que a cidade estava passando por um processo de transformação e que isso começava a marcar muito para as pessoas que visitavam e a população, percebendo que essa transformação prometida estava realmente acontecendo. Não aconteceu nesse primeiro ano na educação, né? Ela foi construída de uma forma bem tranquila, mas ao longo dos anos ela veio acontecendo cada vez mais. Assim, num segundo momento, né, nesse primeiro momento, né, de transformação até física, dessa necessidade de sair dessas casas alugadas e ir para os espaços físicos realmente adequados. Num segundo momento, há todo um olhar muito voltado para a questão da profissionalização, da capacitação, é um olhar muito pedagógico, com o início das semanas da educação. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Exatamente, além da questão da preocupação, porque era um investimento que nós entendíamos que era necessário, né? Nós sentimos, eu acho que até hoje a gente tem essa problemática, de que o profissional não sai com a formação, né, quando ele termina uma faculdade adequada para muitas vezes enfrentar uma sala de aula. Principalmente na escola pública, onde ele lida com diversidades, ele tem essa dificuldade de lidar com essa diversidade que existe, né, dentro de uma sala de escola pública. Então, como você dá a esse professor a bagagem necessária para que ele pudesse desempenhar de uma forma satisfatória um trabalho com os alunos e automaticamente esse aluno responder isso em resultado. Então, se inicia a ideia de se construir uma escola de formação de professores, né, que é o CEPEM, Centro de Estudos e Pesquisa da Educador Municipal, né, de que o professor pudesse ficar um período em sala de aula e um período ele ficaria dentro dessa escola de formação, que a primeira turma foi um pouco resistente, achando que aquilo era um castigo, que ele indo para lá era porque ele tinha um rótulo de um mau professor. E ao longo dos anos as pessoas foram percebendo que isso não era verdade, e aí todos queriam ter a mesma oportunidade que alguns teriam, até porque eles eram remunerados para poder estar estudando. E junto com isso
a lei, né, que estabelece a realização das semanas de educação, que era uma semana que acontecia na época no mês de julho, onde o professor ficava uma semana em atividade, às vezes dentro daquilo que a gente entendia que era preciso que você investisse mais nessa formação. Então ela vinha como uma complementação daquele trabalho que a gente conseguia fazer com alguns no CEPEM, que não era com todos, para poder, com esse investimento que se fazia com o professor, automaticamente o aluno tivesse o ganho, né, em termos de qualidade de educação que ele poderia receber. Até esse momento, Praia Grande, a rede municipal de ensino era de educação infantil. Como se deu o processo de municipalização do ensino fundamental? Até esse momento era educação infantil, educação de jovens e adultos, né? E aí começa-se a discussão, o Estado provocando os municípios, a rede estadual, né? O governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Educação, provocando os municípios para que iniciasse um processo de municipalização da rede do ensino fundamental. E nós tínhamos, como tínhamos uma rede pequena e tínhamos uma projeção de crescimento, para nós a municipalização nesse momento não era adequada, até porque o município não tinha ganhos nesse sentido, e sim de investir na sua própria rede. Então, em vez de municipalizar, nós optamos por ampliar as escolas existentes e iniciar um processo de absorver as crianças da educação infantil no ensino fundamental. E assim a gente inicia isso em 1996, né? Essa municipalização, na verdade não foi municipalização, foi a absorção dos alunos que iriam para a rede estadual no próprio município. Então nós começamos a atender o ensino fundamental. Começamos de forma gradativa, primeiro ano, no ano seguinte o segundo e assim sucessivamente. E buscamos depois, quando a gente inicia esse processo, resgatar alguns prédios que estavam sendo ocupados pelo Estado, que tinham sido construídos com recursos municipais, para que esses prédios pudessem vir para o próprio municipal, né, utilizados pela rede municipal. Então foi quando nós municipalizamos o antigo Sítio 1, né, que era um prédio municipal. Nós municipalizamos, deixa eu lembrar agora, o Cidade da Criança, também que foi uma escola que nós municipalizamos, e nós municipalizamos mais uma escola, que foram prédios que eram prédios municipais. E o Vila Tupiri, que estava sendo usado pelo Estado, né? E aí nós fizemos uma concessão de ceder um outro prédio para que o Estado pudesse estar levando a escola, o ensino fundamental e ensino médio que eles já tinham, e nós também resgatamos a escola Vila Tupiri, que era um prédio que também foi construído com recursos municipais. Bom, como foi para a senhora receber o convite para assumir o cargo de secretária de Educação do município? Olha, foi com muita preocupação, né? Porque assim, eu sempre disse que a posição de chefe de departamento era muito confortável, porque por mais que a gente tivesse muito trabalho, mas tinha uma pessoa acima de mim, na minha frente, que na hora da dificuldade era quem eu poderia recorrer para me auxiliar na tomada de decisão. No momento que vem o convite, eu tenho a verdadeira concepção da responsabilidade que era, porque eu não tinha diretamente ninguém, tinha o prefeito, né, mas que tinha suas atribuições, quer dizer, a tomada de decisão teria que ser minha. Então eu vi com muita preocupação, ao mesmo tempo com muita honra, porque acho que é o reconhecimento de um trabalho que foi realizado, mas com muita preocupação. E foi um grande desafio, né? Eu acho que, confesso para você que foi, em termos de resultado, foi muito mais positivo do que negativo, mas acho que a gente que tem a responsabilidade, né, como algo que realmente a gente tem embutido no sentido de fazer o nosso melhor, acho que é natural quando você se assusta com um convite nessa proporção. Bom, dá para fazer um balanço desses 12 anos à frente dessa secretaria, dividindo por gestão? Porque a senhora esteve à frente de uma das maiores secretarias e uma das mais importantes secretarias do município. Então, assim, dá para fazer um balanço? 4 anos, mais 4 anos, mais 4. Olha, dá sim. Eu acho que no início, nos primeiros 4 anos, foi um trabalho de planejamento, né?
levantar as carências, principalmente em termos de espaço físico. Aí a gente já começa com problemas com relação a essa demanda de crescimento populacional que a cidade estava recebendo a cada ano. Então, a carência desse atendimento de creche, quer dizer, como nós iríamos buscar a solução para esse problema. Nossos prédios eram prédios, grande maioria já eram prédios próprios, né? Nós não tínhamos mais locações, já tínhamos sanado essas locações, mas eram prédios que demandavam um investimento de manutenção consecutivo, então eram gastos excessivos. Então, primeiro era buscar uma solução para diminuir esses gastos de manutenção, planejar a cidade como um todo, onde existiam as carências de atendimento, e iniciar um processo de mapear as necessidades que a cidade tinha por bairro, pensar nesse planejamento e, acima de tudo, otimizar recursos. Então, é quando a gente inicia um processo nesse primeiro governo, nessa primeira gestão, de padronização das escolas. Se começa esse processo de padronização, onde a gente começa a revestir as escolas com cerâmica para diminuir os custos, porque a cerâmica, por ser uma região de praia, que o desgaste da pintura é natural, então tem uma conservação maior. Melhorar a questão hidráulica e elétrica desses prédios para diminuir as despesas que se tinha. Começa esse processo de revitalização desses prédios e a construção dos prédios que nós tínhamos a necessidade. Então, na verdade, teve que ser um planejamento. Você tem uma ideia, eram 28 escolas nesse primeiro ano e nós terminamos os 12 anos com 61 escolas. Então, um crescimento muito significativo, né? Onde hoje se tem uma rede padronizada no sentido de que todas as crianças, independente do bairro onde elas moram, elas têm a mesma qualidade, tanto de educação como de espaço físico, que eu acho que a educação inicia aí. E iniciou aí exatamente por isso, porque a gente entendia que a forma como essa criança era recebida, né, o tipo de equipamento que existia, inicia um processo de educação. Infelizmente, a gente tem uma demanda muito carente, né, que muitas vezes ela não tinha referência do que era um ambiente limpo e organizado. A gente primou por isso, foi uma luta constante, porque as pessoas tinham o hábito de colar papel na parede, de pôr durex, né? De pregar tudo em parede, em porta e tudo mais. Quer dizer, não é que você tira, aquela tinta vinha junto e aquela escola ficava horrorosa. Então começa um processo longo de conscientização, de que parede não é coisa para, né? Não foi feita para colar papel, porta também não, para que você pudesse manter essas escolas conservadas por um período maior. Então, hoje se tem uma qualidade, mas não foi de uma forma muito simples. Foi uma conscientização ao longo desses anos que hoje, graças a Deus, a gente consegue ter na rede como um todo. Então, esse primeiro ano, dos primeiros 4 anos, foi um planejamento dessa expansão física, né, iniciando esse processo de revitalização, e já se começa um processo de equipar essas escolas com mecanismos que o professor pudesse se utilizar para oferecer cada vez mais uma educação de qualidade que a gente tanto buscava. Então, inicia a construção dos laboratórios de informática, né, onde se começa todo esse processo de introduzir a criança, fazendo a inclusão digital das nossas crianças, preparando esses professores, porque muitos também não tinham essa formação, dando essa formação. Então as coisas foram construídas de uma forma muito gradativa, porque como tínhamos a carência de espaços físicos, tínhamos que priorizar nosso orçamento na construção, e esse equipar vinha ao longo dos anos de uma forma mais gradativa, mas sempre nos preocupando em deixar todas as escolas da mesma condição. Então, iniciamos esse processo de inclusão digital. Através da inclusão digital, a gente também oportuniza aos pais, à comunidade, o acesso à informática, dando essa abertura, né, para que a comunidade também pudesse se beneficiar desses equipamentos que as escolas estavam recebendo. Então, vem todo um trabalho já voltado também não à escola, envolvimento da família, envolvimento da comunidade, fazendo com que a família e que a comunidade respeitasse aqueles espaços. E hoje a gente tem orgulho, né, de ter a população reconhecendo esse trabalho que foi realizado ao longo desses anos. A população respeita esses espaços, nós não temos problema de vandalismo, de depredação desses espaços, né? As escolas são realmente
eu digo que são instituições extremamente respeitadas pela população, porque sabe-se que ali também se respeita as crianças que ali estão. Então foi uma construção, né? Eu acho que foram muito tempo, eu acho que passou tudo muito rápido, mas eu digo que eu tenho orgulho de dizer que a gente plantou a semente e teve o orgulho de colher os frutos. Né? Infelizmente, nem todos têm essa satisfação de poder colher os frutos, porque infelizmente a administração pública existe muitas mudanças, mas eu acho que os administradores que aqui passaram sempre respeitaram muito a educação, né? Respeitaram o corpo técnico que a Secretaria de Educação foi absorvendo ao longo desses anos, e são poucos, né, aqueles que passaram por um processo de administração pública na área da educação, de ter essa satisfação, de plantar as sementes e colher os frutos. E nós conseguimos, com certeza, colher bons frutos. Uma das grandes preocupações contemporâneas com relação à permanência dos alunos na escola no contraturno. Os programas de complementação educacional e o Superescola atendem parcela significativa das crianças e adolescentes do município. Como foi a implantação desses projetos? Qual a importância para a senhora da oferta de arte, cultura e esporte na formação do indivíduo? A gente, sem dúvida nenhuma, acho que por toda essa situação que as famílias têm hoje, de todos trabalharem, não estar em casa, não acompanhar a vida escolar, isso teve um reflexo, né? Quando nós absorvemos o ensino fundamental, em 1996, a gente teve o diagnóstico, quando nós tivemos o primeiro, o segundo, o terceiro ano já das nossas crianças que vinham da educação infantil no ensino fundamental, o nosso índice de retenção era muito alto. E nós fomos em busca dos porquês desse índice ser tão alto. E até a Glória Santana, que na época fez essa pesquisa junto a essas famílias, e ela constata que eram famílias que não participavam da vida escolar. E a gente brigava muito no sentido de que a família não participa, que a família tinha que participar, por que a família não participa, e a gente precisava achar uma ação, né? Como é que a gente faz com que essa família participe? E eu acho que uma das ações foi fazer com que essas crianças ficassem mais tempo conosco. Já que a família não conseguia dar esse suporte que a criança precisava, né? Então, de que maneira a gente poderia construir com a rede que a gente tinha, porque não dava também para absorver todos, né? Você tinha que criar um critério, porque não se tinha condição de absorver toda a rede, mais um número maior de crianças num período integral. Então, nós já tínhamos os centros recreativos na época, né? Eles foram iniciados em 1986, como uma atividade complementar, depois ele veio se aprimorando ao longo desses anos, e aí sim, a gente, aproveitando que na cidade tinham sido construídos equipamentos esportivos, tanto ginásios como uma piscina aquecida e olímpica, pista de atletismo, de dar sentido para esses equipamentos. E nada melhor utilizando esses equipamentos com as nossas crianças, estão fazendo com que elas se envolvendo com o esporte, com a cultura, porque depois em seguida vem a questão do Superescola Cultura, porque aí voltado mais à questão do teatro, da música, né, do próprio balé. E a gente consegue fazer com que as crianças pudessem ter a oportunidade, né, porque eu acho que o que falta muitas vezes é a oportunidade, e a gente gostaria de poder oferecer essa oportunidade, e oferecemos. Quer dizer, hoje nós estamos em 2012, nós temos 24 mil crianças que passaram já por essa oportunidade de participar de atividades tanto do esporte como de cultura, fazendo com que elas saíssem da rua, ficando mais tempo em atividades e automaticamente participando dessas atividades. A partir dali a gente poderia identificar os talentos, né? E tanto a Secretaria depois de Esporte como a Secretaria de Cultura dando seguimento a esses talentos para que eles pudessem se destacar tanto na área esportiva quanto na área cultural. Bom, sua atuação como representante regional da Undime, União dos Dirigentes Municipais da Baixada Santista, contribuiu para a sua atuação como secretária? Muito.
Muito porque, assim, em determinados momentos a gente se vê meio vitimizado pelos problemas que a gente, né, enfrenta. E a oportunidade que eu tive de coordenar a Undime regional aqui da Baixada me fez entender que os nossos problemas eram comuns entre os 9 municípios. Né? Então, eu digo que um secretário se fortalecia no outro, porque às vezes um sempre se achava numa situação mais difícil do que outro. E você percebia que os problemas eram comuns, né? Claro que cada um dentro do perfil da sua cidade, mas eram momentos que nós nos reuníamos mensalmente, tinham esses encontros e ali a gente discutia, né, as dificuldades e os problemas e até o que estava acontecendo de atual na questão de legislação, de formação e tudo mais. Mas foram momentos extremamente ricos no sentido de poder nós estarmos fazendo essa troca e, acima de tudo, eu acho que você mapear a região, já que somos uma região metropolitana, né, de mapear essa região metropolitana no sentido que de Bertioga a Peruíbe nós pudéssemos perceber os avanços, né, que a educação sofreu e que sofreu em todas as cidades, né? Eu acho que houve todo um processo de maturidade por parte das pessoas que administraram as cidades e administram até hoje, de buscar essa educação de excelência, né? Fazer realmente a escola pública como sendo uma escola diferenciada e que as crianças realmente aprendem, né? É a busca do aprender que a gente quer fazer. Então foi extremamente rico, extremamente interessante todo aquilo que a gente pôde vivenciar. Eu fiquei por 2 anos, né? Depois fui reconduzida e aí me afastei num determinado momento, mas foi bem enriquecedor. Bom, a senhora construiu uma carreira comprometida com a educação no município de Praia Grande. Por toda a sua experiência na área, como a senhora avalia a educação no Brasil? Olha, eu acho muitas vezes as pessoas fazem comparação à escola pública de hoje da escola pública de antigamente. Eu acho um grande erro quando se faz essa comparação, que a escola pública de antigamente era a escola pública para poucos, né? Onde as pessoas, a gente diz que a burguesia é que tinha o direito, o acesso a essa escola pública. E a escola pública de hoje é a escola de todos, né? E que hoje a gente atende a todas as camadas da sociedade. E o difícil não é lidar com a burguesia, porque a burguesia vinha oriunda de uma família que tinha uma instrução, que tinha acesso à informação diferente do que a gente tem hoje, né? Então hoje as nossas crianças vêm de famílias que carecem de informação, carecem de instrução e cabe muitas vezes à escola o papel, muitas vezes de educar como de ensinar, né? Porque tem se dado, infelizmente, muito papel de educar para a escola, quando na verdade é um papel da família. Então eu acho que com essa concepção, que eu acho que de maneira nenhuma a gente pode comparar o que era a escola pública de antes e a escola pública de hoje, eu acho que muito se avançou, mas muito tem por se fazer, né? Eu acho que houve uma mobilização, né? Tanto é que tem aí o programa Todos pela Educação, que tem as metas para serem atingidas até 2022, que eu acho que é uma provocação interessante que se faz a todos os gestores e a todos os envolvidos na educação, principalmente pública, mas a educação como um todo, porque acho que o privado também precisa ser provocado, o ensino privado, no sentido também de fazer essa reflexão, de melhorar cada vez mais a educação. Mas eu acho que hoje existe uma consciência maior no sentido de que nós estamos indo para um caminho realmente de transformação de um processo educacional, principalmente na questão da escola pública. Então a escola pública hoje vem obtendo um patamar. Claro que precisamos avançar muito, mas acho que estamos no caminho certo. Acho que todos têm um propósito de buscar essa educação de qualidade e eu acho que é um processo de construção, não é algo que se consegue de forma muito rápida, eu acho que ao longo dos anos, e eu acho que isso tem acontecido. Então, eu acho que se deve a políticas do governo federal, se deve a políticas do governo estadual, mas acima de tudo do governo municipal. Né, os governos municipais que estão muito próximos da população, que recebem a cobrança maior, né, da população em termos de expectativa que se tem da escola, e eu acho que a escola tem correspondido, mas temos muito por fazer, sem dúvida nenhuma.
Como está sendo para a senhora o seu desligamento da Secretaria de Educação após anos à frente dessa pasta? Olha, de forma muito tranquila, sabe? Eu acho que eu fui me preparando para esse desligamento. Eu acho que o desligamento é saudável. Eu acho que precisa existir a oxigenação da equipe, né? A gente acaba ficando muito na mesmice, né? A gente, assim, eu não tenho o perfil de mesmice, eu tenho o perfil de me provocar. E automaticamente a gente provoca a equipe, provoca o grupo e o grupo vai sempre em busca. Mas eu acho que é saudável, né, a mudança, né? Por mais que possa criar algumas dificuldades para as pessoas que estão diretamente, claro que para mim também, porque a gente cria vínculos, né? E as pessoas também criam vínculo conosco, as pessoas se acostumam com a forma de trabalhar e toda mudança gera, né, alguma dificuldade de adequação. Mas eu me preparei para isso, né? Sempre dizia do quanto era, no meu olhar, saudável essa mudança. Então esse meu desligamento foi muito tranquilo, né? Com a sensação de missão cumprida, com a sensação, como eu disse, de que a gente, não fui eu, mas um grupo, né, de pessoas que houve por parte das administrações, volto a dizer, o respeito de manter essas pessoas nessa equipe por anos consecutivos. Então juntos construímos, juntos plantamos e juntos colhemos. Então a satisfação de me desligar, vendo esses resultados de tudo isso que a gente vivenciou e do que realmente repercutiu em termos de resultado, eu saio de uma forma tranquila, né, com a sensação realmente de missão cumprida. Bom, então, algo que gostaria de ter feito? Olha, não tenho isso. Eu acho que eu fiz muito além, sabe? Eu acho que as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural, né? Então, cada situação que se apresentava, o grupo conseguia buscar uma solução, né? E a gente foi de uma forma muito tranquila, por ser muitos anos, né? Sanando essas dificuldades, né? Eu acho que tem muito ainda para se fazer, acho que precisamos realmente provocar mais os nossos professores no sentido de se comprometer mais na questão do exercer o seu verdadeiro papel, que é educar as nossas crianças, porque as crianças realmente possam sair no final de um ciclo realmente com a certeza de que elas sabem, que elas aprenderam, né? E acho que isso vai ser eterno, essa provocação, mas não tenho de forma alguma a sensação de que eu poderia ter feito algo que eu não fiz. Muito pelo contrário, eu saí com a sensação de que eu fiz muito, mas muito mesmo, além do que eu imaginava ter feito. Bom, senhora Maura, se a senhora quiser, a senhora pode deixar uma mensagem, né, que vai ficar no Centro de Memória da Educação, para os educadores e os educandos do município. Eu acho que como mensagem, eu acho que eu gostaria de dizer que é algo que eu falo sempre. Eu acho que somos privilegiados, né, por no final do mês recebermos um salário e temos direito de fazer alguma coisa pelo nosso próximo, né? Eu acho que nós educadores temos esse privilégio. Eu acho que as pessoas tinham que se imbuir disso, né, de que nós não estamos ali só para cumprir um papel, né, de vir cumprir um horário, cumprir uma função. Acho que a gente tem que vir na certeza de que a gente tem que dar o nosso melhor, porque a gente está fazendo pelo outro. E eu acho que o ser educador nos dá essa certeza de que, independente de sermos funcionários, né, de buscarmos um vencimento no final do mês, temos o privilégio de poder fazer alguma coisa pelo nosso próximo. Então, eu gostaria que as pessoas pudessem cada vez mais se imbuir dessa ideia e fazer cada vez melhor pelo seu próximo e pelos nossos meninos e meninas. Bom, então a gente encerra aqui. Obrigado pelo depoimento. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.